saiu um dos concursos mais esperados do ano, Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse edital, sobre as provas, como vai ser o formato do concurso, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Thiago Simões, sou procurador do Estado, professor de processo civil e professor de técnicas de concurso aqui no CSA. E hoje a gente vai falar da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, um dos concursos mais, assim, desejados desse país. Por quê? Vou até falar por mim, ó, aqui, ó, minha bolinha de futevôlei tá aqui, ó. Já pensou? Você aqui, ó, jogando futevôleizinho ali em Botafogo, ali no Leblon vai ser mais difícil, não vou mentir pra vocês não, porque ali a panelinha é maior. Mas já se prepara aí que um futevôleizinho vai rolar lá no Rio de Janeiro quando você passar, tá? Então, não esquece, comenta aqui embaixo, inclusive, se você quer jogar um futevôlei ali no Leblon, ou seja, em Botafogo, se vale a pena ou não. Beleza? Então, vamos lá. Eu fiz aqui na página do CSA, na internet, eu deixei para vocês no nosso site uma página bem bonitinho falando sobre alguns aspectos do edital para que facilite para vocês, apesar da nossa análise aqui, que vai ser muito breve, que a gente vai falar só alguns pontos essenciais. Beleza? Então, vamos lá, tá? Então aqui, deixei para vocês bem bonitinho, até dar um Ctrl+, né, para deixar a página para vocês verem melhor, e vocês conseguem acessar depois, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, tá? E estudarem um pouquinho mais pro edital. O edital foi publicado na data de hoje, tá? Segunda-feira, corri aqui para trazer para vocês, fiz uma análisezinha bonitinha e a gente vai lá, tá? Então aqui, análisezinha do CSA, concurso mais aguardado agora de 2026. Eu acho que se eu não tivesse na Procuradoria do Estado do Paraná e gostasse tanto desses climas cinza maravilhosos de Curitiba, contém ironia, eu acho que eu estaria fazendo esse concurso também lá do Rio de Janeiro, beleza? Então são 5 vagas iniciais, tá? A gente tem 30 dias aí de inscrição, são 6 matérias, beleza? São 6 grupos, assim, vamos colocar assim, 6 matérias, tá? 4 fases do certame, é um concurso bem diferente do que a gente está acostumado. Então, geralmente, as pessoas estão estudando especificamente para esse concurso, porque ele é mais diferente, assim, do normal, tá? Prazos, tá? As inscrições começam hoje, tá? Você pode fazer as inscrições no site da PGE, tá? Quem quiser pedir isenção de taxa de matrícula, até dia 21 de maio, são 3 dias, começando hoje. Então, corre, já vê esse vídeo e saiba que você tem que fazer hoje, beleza? Encerramento das inscrições, dia 17 de junho, beleza? Tá? Às 23h59 e também é o prazo para pagamento do boleto, beleza? Tranquilo? Banca, tá? Aqui a banca vai ser específica, a gente já vai analisar alguns nomes que estão aqui, tá? Mas também teremos, provavelmente, né, imagino que eles vão contratar alguém para organizar a prova, a aplicação em si, essas questões administrativas. Vamos ver como é que vai ser os próximos passos, ainda não tem nada definido, beleza? Mas nós temos a comissão examinadora aqui, a banca definida bem bonitinho, tranquilo? Taxa de inscrição, 300 pila, cada dia mais caro, tá absurdo hoje em dia fazer concurso, tá? 300 pila aí de taxa de inscrição, tá? A banca tem um peso histórico, como a gente sabe, porra, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né? Todas as provas no Rio de Janeiro são diferentes. Desde agora o MP do Rio de Janeiro, inclusive a gente tá fazendo a reta final agora do MP do Rio de Janeiro aqui no CSA, é uma prova assim que ficou mais comum, porque hoje vai ser FGV. Mas no demais, assim, defensoria, procuradoria, porra, é tradicionalíssimo, geralmente é banca muito específica, nomeação a gente até vai ver aqui, beleza? Então, vamos lá para a banca examinadora. A presidência da comissão ficou com o Bruno, tá? Bruno Teixeira, que é procurador-geral do Estado, beleza? Tranquilo? Vice-presidente Daniele, coordenador executivo Natália, e assim sucessivamente, tá? Agora vamos para o que interessa, que é as matérias que a gente precisa aqui dos grupos, tá? Direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil, aqui incluído o direito civil, direito tributário e financeiro, processo civil, aí direito civil e empresarial, tá? Banca 5, banca 6, trabalho, previdência e princípios gerais da PGE. Então, aqui nós temos as 6 bancas das matérias que a gente vai ter: direito administrativo, direito constitucional, processo civil, tributário e financeiro, direito civil e empresarial, trabalho, previdência e princípios da PGE. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, tá? A direito administrativo vai ficar com Flávio Amaral Garcia, tá? E essa aqui é a nossa banca completinha. Então já deixo os nomes aqui bem separadinho para vocês darem um Google na galera, porque obviamente vai ter que estudar a banca examinadora. Principalmente aqui na PGE do Rio de Janeiro, não tem como fugir de estudar a banca examinadora. Não dá, tá?
Então, direito constitucional. Nosso queridíssimo Luiz Roberto Barroso, não poderia ser outra pessoa, né? Tem mais um doutrinador com cara de Rio de Janeiro do que o Barroso? Não tem, não existe, né? E aqui estão os demais membros da banca. De novo, estude pessoa por pessoa. Vou dar até uma dica para vocês, não estava nem previsto aqui, mas vou dar uma dica para vocês para que vocês consigam estudar melhor a banca examinadora, tá? Vocês vão no chat GPT. Opa, não é Ctrl P não, vou aumentar a imagem. Vocês vão no chat GPT, tá? Vocês vão colocar em pesquisa aprofundada, tá? E na pesquisa aprofundada vocês vão colocar o nome dos examinadores, tá? Por exemplo, Flávio Amaral Garcia. Você vem aqui e coloca: quero um relatório completo sobre o examinador da PGE RJ Flávio Amaral Garcia. Tá? E aí você vai ter que fazer um dossiê com todo mundo. Infelizmente, é assim que tem que se estudar para o Rio de Janeiro, tá? Porque até vocês vão ver, tem uma peculiaridade que as provas são todas escritas, tá? Jogou aqui, deu um enter e deixa aqui ele pesquisando para você, tá? Essa pesquisa profunda vai demorar um tempinho aí, tá? Ele até aqui, ó, relatório. Pesquisar perfis oficiais, buscar notícias e matérias em portais, consultar publicações acadêmicas, ó, isso aqui principalmente, né? Verificar registros, tá? Compilar e sintetizar informações e relatórios estruturados. Clicou em iniciar, tá? E aqui você já começa a fazer a sua análise com inteligência artificial de cada examinador que você vai precisar saber para que você foque nessa reta final. Beleza? Vamos para processo civil. Ficou com o ministro Luiz Fux, nosso doutrinador jiu-jiteiro, né? Tem um cara também que representa muito bem o Rio de Janeiro, é o Fux, nosso lutador de jiu-jitsu, né? Presidente da Tributação e Finanças, Fabrício do Rosário, tá? Civil e Empresarial, Lúcia Leia. E Trabalho, Previdência e Princípios, aqui vocês vão ver que tem bastante coisa, né? É o Vitor Farjala, tá? E aqui vocês vão ver que tem todos os examinadores. De novo, vai ter que pesquisar um por um, beleza? E aqui a gente deixou até, ó, note o detalhe, a banca de relações de trabalho e previdência absorve conteúdos de 6 ramos do direito. É a prova mais híbrida do concurso. Quem subestimar essa branca, pensando que é trabalhista simples, comete um erro grave de planejamento, tá? 4 fases do concurso. Nós vamos ter a prova escrita geral, beleza? Que é só eliminatória. As provas escritas específicas, que são eliminatória e classificatória, tá? A prova oral, que é eliminatória e classificatória, e a prova de títulos, tá? A gente já separou aqui bonitinho como é que vai compor a nota final, tá? As escritas específicas compõem 85% da nota, tá? A oral 10%, os títulos serão 5%, tá? Então, fique bem atento, porque a prova escrita geral vai ser apenas eliminatória. Ela somente vai servir para que a gente tenha os candidatos que a gente vai avaliar a partir das provas escritas específicas, tá? E aqui eu deixei para vocês como é que vai funcionar as notas mínimas exigidas para cada fase, tá? Então, vocês dão uma analisada ali de como vai funcionar, tá? Para que você possa seguir na próxima fase, beleza? E as 6 matérias e como elas se agrupam, né? Então, direito administrativo, matéria isolada, banca com maior densidade doutrinária do certame, processo civil, matéria isolada, presidido pelo ministro do STF e assim por diante. Então aqui estão as 6 grupos de matérias que você precisa se preocupar, tá? Pontos cobrados serão sorteados no dia da prova, tá? Aqui a gente falando de prova oral, tá? Isso significa que não há como apostar em recortes, você precisa, obviamente, estudar tudo, tá? Exatamente o tipo de método que o estudativo usa, estratégico, já permitem otimizar, tá? E aqui a gente recomenda muito, reta final de concurso somente se estuda por meio de estudo reverso. Faz questões e corrige, faz questões e corrige. Então aqui, inclusive, a gente deixa a dica para vocês do nosso CSA Premium, que é o nosso curso onde a gente ensina técnicas de concurso e também oferece robôs de inteligência artificial, tá? Recomendo demais, se vocês estiverem estudando para uma reta final, usar os nossos cons, por exemplo, para que vocês possam fazer questões dissertativas, tá? Ele vai te dar questões dissertativas, inclusive você pode usar esse documento dos examinadores que vocês têm aí, que a gente deixa para vocês, tá? E daí você consegue já corrigir sua questão dissertativa e ir treinando conforme um padrão ali da prova, tá? Então fica aí para vocês, tá aqui, CSA Premium, sempre dê uma olhada, tá? É um curso que a gente recomenda demais, é nosso queridinho no CSA, apesar de nós termos vários outros cursos aí, beleza? Então, vamos lá, beleza? Requisitos para investidura no cargo, tá?
Esse aqui é importante, tá? Esse ponto aqui a gente vai até perder um tempinho, que eu acho que é o mais importante. O resto vocês conseguem dar uma analisada ali no nosso site e ver a página ali de tudo que a gente precisa, tá? Nacionalidade brasileira, bacharelado em Direito, 3 anos de atividade jurídica, regularidade eleitoral, inscrição no OAB. Inclusive isso aqui, ó, lembre-se, recentemente foi confirmado pela STF a obrigatoriedade do advogado público estar inscrito no OAB, né? Sem antecedentes impeditivos, né? Inexistente de condenação criminal transitada em julgado ou de improbidade administrativa incompatível com o cargo, certidão dos últimos 5 anos, tá? Mas vamos falar de 3 anos de atividade jurídica, tá? O que interessa aqui, tá? A gente tem advocacia, magistratura, Ministério Público, Defensoria, magistérios, cargos públicos jurídicos, residência jurídica, e aqui vem o diferencial, tá? Você tem que comprovar 3 anos e você pode comprovar, inclusive, com estágio, tá? Somente tem que ficar claro que a comprovação de estágio, tá? Ela somente pode ir até no máximo de 2 anos, beleza? Então você pode computar tempo anterior ali o término da sua graduação, mas estágio só é limitado a 2 anos, tá? Nos demais você tem que comprovar com os outros requisitos de prova da atividade jurídica. Beleza? Tranquilo. E essa prova ali você pode fazer até o fim do certame, tá? Acho que até a data da posse, tá? Tá aqui, ó. Comprovação documental ocorre até o final do certame. Desculpa, até o final do certame. A declaração de preenchimento de requisito é feita na inscrição, mas a comprovação documental ocorre ao final do certame. Quem não comprovar é eliminado, mesmo com o concurso passado. Tranquilo? Reserva de vagas, e nós temos aqui é complicadíssima a reserva de vagas, vocês têm que ler ponto por ponto aqui para vocês entenderem, tá? Mas basicamente a gente tem para pessoas com deficiências, 5%, temos, isso aqui é uma vaga adicional, depois de determinada vaga, a partir da 29ª vaga, tá? Nós temos vagas para pessoas negras ou indígenas, aqui o requisito já é 10%, né? Então 5% para deficiência, 10% para negros, tá? E hipossuficientes econômicos nós temos mais 10%, tá? Estão vendo aqui que tem um adicional escalonado, tá? Então, a partir da 15ª vaga, tá? Se totais atingirem quinta, é negro, beleza? Mas, se a gente tiver 20 nomeações, se a gente chegar até 20, esse percentual de 10% de pessoas negras vai para 20%, beleza? E aqui tem como bonitinho como é que vai ser essa distribuição das vagas, tá? Hipossuficientes econômicos é 10% e é a partir da 6ª vaga. Tranquilo? Também temos a mesma questão do escalonamento, tá? Então já deixo aqui para vocês lerem bonitinho, e tá aqui os artigos que isso está disposto no próprio edital. Tranquilo? Questão importante sobre negros, tá? Vale o critério exclusivamente fenótipo, tá? Então, vedado considerar ascendência, autopercepção ou documentos pretéritos, tá? Então, é exclusivamente fenotípico, tá? A entrevista é filmada e há instância recursória, a possibilidade ali de você recorrer, tá? 6 leituras estratégicas, tá? Do edital, o peso das matérias, sorteio dos pontos na prova, prova de títulos, premia procuradores e magistrados, consulta a legislação seca, isso aqui é importantíssimo, tá? Códigos comentados, anotados, com súmulas, enunciados ou remissões doutrinárias estão vedados. Tome muito cuidado com isso. A gente teve um problema grandíssimo aqui no TJ do Paraná, que muita gente foi impedida de usar o VADMEC porque tinham restrições ali. Era um VADMEC de um determinado cursinho, não vou falar quem para não ter problemas, mas esse determinado cursinho basicamente foi vetado ali na porta e muita gente até ficou sem VADMEC. Então tome muito cuidado, e a gente sempre recomenda que tenha um VADMEC reserva ali, tá? A prova oral, tá? Muito interessante, tá? Somente tem recurso quanto a erro material, tá? Questões de mérito não vão dar possibilidade de recurso, tá? Diferente das escritas, a prova oral não admite recurso de mérito. Tranquilo? E aqui a gente vai deixar para vocês, inclusive, aqui os pontos de cada questão de títulos, tá? Bem bonitinho para que vocês possam verificar e ler com calma aí, tá? Essas são só as primeiras impressões assim do edital, bem interessante, um concurso excepcional, tá? Todo mundo, acho que lá no Rio de Janeiro ganha teto, até pouco tempo atrás estava ganhando bem mais que o teto, mas não vamos falar sobre isso, tá? Então, aqui fica bonitinho, e aqui siga a gente no Instagram, tá? Concurso CSA, meu Instagram, Thiago Simões, e o Instagram da professora Fernanda Soares. A gente sempre está recomendando dicas ali, tanto de estudo com base na neurociência, técnicas de estudo, tá? E também, obviamente, o uso de inteligência artificial no estudo para concurso. Beleza? Então, essas foram as principais pontos que a gente separou aqui para falar, 14 minutinhos, 15 minutinhos, só para a gente dar uma visão geral aí da PGE do Rio de Janeiro. E o site está aqui embaixo para que vocês possam ler com calma cada situação. Também vou deixar o link do edital aqui para que vocês possam analisar.
Beleza? Um grande abraço e vamos junto fazer essa reta final do APGE do RJ, que é um dos melhores concursos nesse país. Beleza? Tchau, tchau.